Então, eu tava sem ideia sobre o próximo vídeo e decidi fazer uma enquete no Twitter, porque tem que interagir, né? Tá, aí eu fiz a enquete pra ver o que as pessoas supostamente queriam me ver opinando no próximo vídeo. Eu coloquei Shumatsu no Valkyrie, Spirit Circle e I Sold My Life for 10,000 yen em alguma coisa. A votação aconteceu ali e infelizmente Shumatsu ganhou. Assim, dos três era o que eu menos queria fazer. Ah, colocou por quê então? Eu queria reler, mas não agora, sabe? Mas eu coloquei porque eu achei que não ia dar nada. Nada. Mas no final ganhou, né? Eu tô aqui fazendo vídeo. Enfim, Shumatsu no Valkyrie, cara, eu lembro que teve uma época que isso estourou. A minha timeline só tinha isso 24 horas por dia. Os malucos bombados na capa, vou ler sim. E eu realmente li. Eu adoro o mangá porque é literalmente só lutinha sem parar. Não precisa de uma explicação profunda ou um enredo interessante pra gente ficar cativado com as batalhas. Coloca uns caras ali pra ficar brigando entre eles e deu. Claro, existe sim um contexto pra isso acontecer e os personagens não são só conjunto de músculos conscientes que vivem pra lutar. Mas a gente está ali, né, exclusivamente pra ver a porradaria comendo solta. Qualquer desenvolvimento ou algo a mais é bônus. Inclusive, isso entra em uma discussão muito da hora. Pensa comigo. Mesmo se uma obra tiver uma história ruim, mas souber fazer ação, as lutinhas da hora, as pessoas ainda vão gostar. E antes de virem falar qualquer coisa, sim, isso só conta pra obras shounen ou que se propõem a ter somente lutinhas, assim como é o caso de Shumatsu. E não é como se fossem só batalhas legais. Não, tu realmente se sente envolvido ali na parada. Várias vezes eu já me peguei nervosaço com o fim de alguma luta, ou até mesmo durante alguma. Isso se dá muito pelo ótimo trabalho dos roteiristas. Dá pra notar que os caras sabem o que estão fazendo. Tu consegue ficar imerso a ponto de sentir que tu vai deixar de existir junto com a galerinha caso a humanidade perca ali. É muito louco. O passado e a determinação dos personagens também são muito bem transmitidas e você pode sentir a intensidade de um verdadeiro combate desse nível transmitiria. As batalhas elas são brutais e sangrentas. A natureza dos lutadores dá aos autores a liberdade pra matar ou ferir seriamente todo mundo ali. Porque metade são deuses e a outra metade são humanos que já morreram há muito tempo e foram revividos somente para essas lutas. É nítido que o mangá ele depende muito da história humana e da mitologia no geral. Mas não é como se fosse um problema. Até mesmo quem não tem interesse nesses assuntos fica super ansioso para ver o que vai acontecer. Mas é mais interessante você ver lutas entre grandes nomes da história. E fica ainda mais legal quando você já conhece eles. Eu acho muito da hora que as técnicas que eles usam, na maioria das vezes, tem um background e estão relacionadas com a história dos personagens. Os próprios personagens também são muito bons. Eles não têm um trabalho psicológico mostrando o porquê deles tomarem atitudes ali e aqui durante a batalha ou qualquer coisa. Até porque, como eu falei mais cedo, o mangá não precisa disso. Eles só são bem exagerados e excêntricos. E eu gosto de como os autores fugiram daquela ideia dos deuses da Marvel. A gente já tá bem acostumado com aquela cara para os deuses. Só que com o mangá, o design deles veio muito diferente. Isso causa uma estranheza? Sim, mas não chega a ser ruim. Eu particularmente adoro esses designs super exagerados da obra. E vários personagens são bastante memoráveis, mas não tanto quanto o Adão. Cara, a luta do Adão ficou tão marcada que a primeira coisa que a gente pensa quando lembra do mangá é ele. Não tem como. Mas eu vou comentar sobre ele já já. Primeiro eu vou falar um pouco sobre cada uma das lutas que aconteceram até agora, hein? Então, tem spoiler aí, né? Cuidado. A primeira luta lá do Lubu contra o Thor é bem meh. Eu achei legal a parada dos dois eles serem os seres mais fortes de suas respectivas raças e eras, né? E eles irem reconhecendo a força um do outro durante toda a luta. Eu gosto também de como vai mostrando o flashback dos lutadores no meio da disputa. É muito da hora isso. Os personagens entram sem contexto nenhum e conforme a luta acontece, a gente é envolto com toda a história e motivações deles. Eles crescem no meio da luta. Isso é muito incrível. Mas isso é algo que abrange todas as lutas, então não é um ponto legal só dessa. Então, deixa aí. A relação do Lubu com o cavalo dele também é muito bonitinha. Inclusive, né, o maluco morreu com honra, hein? Nossa senhora. A segunda luta é pica. Mas a segunda luta é muito pica. Adão contra Zeus, moleque. Logo Zeus. Toda a atmosfera épica criada ao redor dele que o faz ser o personagem mais incrível e memorável do mangá e coloca a luta dele em um patamar muito acima. E tudo isso logo na segunda rodada. Cara, Adão é muito pica. Meu Deus do céu. Ele é muito forte, somado com a habilidade dele de recriar técnicas, faz dele praticamente invencível. Até porque ele foi criado a partir da imagem de Deus, ou seja, ele é a representação mais elevada de um homem, saca? É o ápice da criação. E a luta dele é incrível demais. Nossa, ficar lembrando aqui. Ele conseguindo bater de frente com Zeus,
ou melhor, né, dominando o cara por completo, e é debochado, incrível. Olha aqui, o cara dominou a partida inteira, deitou Zeus 3 vezes seguidas, aguentou um soco direto da forma suprema dele e ainda deu uma aula sobre vida. Eu amo demais aquela cena quando o Zeus cai pela primeira vez e depois levanta, ele fala: não consigo sentir ódio contra os deuses dos seus olhos. Então fala, qual a razão pra você estar lutando? E o Adão só responde: um homem precisa de motivos pra querer defender suas próprias crianças? Incrível, cara. Não tem outra definição. Tu consegue sentir na pele a quantidade de respeito que os personagens têm pelo Adão. Só que, infelizmente, o corpo dele não aguentou o tranco e ele acabou morrendo. Mas a morte dele também foi muito incrível. Ele morreu de pé, na posição que ele tinha dado o último soco. E não só isso, os próprios deuses reconheceram que o cara era muito brabo. Aí termina esse confronto e o hype é absurdo pra próxima partida. E todo esse hype é muito bem recompensado. Sasaki contra Poseidon também é incrível. Eu acho muito da hora a história dele. Ele tem o título de maior perdedor da história, mas também é o homem que nunca desistiu e sempre encontrou uma forma de ganhar no final. A ideia dele usar a imaginação para lutar contra o adversário e assim criar a estratégia perfeita é muito interessante. Eu realmente gostei muito disso. Muito da hora como ele sempre está em constante treinamento. Nesse torneio é dito que os combatentes vêm no ápice da sua força. Só que o Sasaki apareceu velhaço, da primeira vista meio estranho, né? Mas depois você entende que como ele sempre está em constante evolução, a morte é o ápice da força dele. É onde ele se tornou invencível, saca? E ele me lembra muito uma frase do Netero de Hunter x Hunter. O potencial humano para evoluir é infinito. E vendo o Sasaki, eu acredito fielmente nisso. O contraste entre a personalidade e ideais dele e do Poseidon também é um ponto altíssimo do confronto. O Poseidon é bem aquele deus que a gente tem em mente, sabe? É alguém totalmente arrogante. E quanto mais o Sasaki vai superando ele, mais ele fica loucaço e começa a entrar em choque. Aquela cena lá dele desprezando os deuses, pra mim, é o ápice. O Sasaki fala: não vai aceitar a torcida de seus fãs? Fãs são totalmente desnecessários para aqueles que já obtiveram a perfeição. Então é assim que vocês deuses funcionam. Essa é uma existência muito triste, né? Que maluco incrível! Os diálogos dessa luta são indiscutivelmente incríveis. E no final ele consegue matar o Poseidon e assim trazendo a primeira vitória da humanidade. Nossa, eu acho incrível que ele ainda solta acho que venceu uma vez, parece muito bom. Assim, todo mundo da arquibancada gritou, as Valkyrias gritaram, até eu gritei também. E bom, tem gente que considera essa a melhor luta até agora. Foi uma luta indiscutivelmente incrível, mas não tem como. A quarta luta é definitivamente a melhor. Jack o Estripador contra Hércules é a melhor luta do mangá até agora. Primeiro que como um deus da Grécia foi derrotado, Zeus se sentiu obrigado a resolver isso aí, então ele mandou o Hércules. Só que o Hércules ele era um humano e ele gosta da humanidade. Ele ainda se propôs, caso ele ganhasse, ia pedir a salvação da humanidade. E isso machuca, sabe? Mas essa entrada do Jack é muito incrível. Enquanto ele entrava no stage, o narrador ia comentando as atrocidades que ele tinha cometido e ele tirando a máscara, muito bom. A entrada do Hércules também foi excelente, ele entrando de biga, eu acho que fala, né? Depois levantando o bastão e batendo no chão, brabíssimo. O confronto de moralidade nessa luta é muito bom. Foi literalmente a personificação da honra e justiça contra o mal encarnado. O aprofundamento que os dois tiveram durante a luta foi fora do comum, principalmente por parte do Jack. A forma como a sua personalidade e histórias foram desenvolvidas, nossa, todo mundo sempre se perguntou por que Jack matava pessoas. A justificativa mais plausível até hoje é a psicopatia, mas os autores eles mostraram que podia ser algo mais profundo. O medo pode te consumir por inteiro, e, aos olhos de Jack, essa é a definição da maior beleza que a vida pode ter. Uma raridade nomeada como terror. A forma como o Jack orquestrou toda a luta e manipulou o Hércules até o fim é a demonstração de que nem a maior maldade humana existente conseguiu macular o coração do Hércules. Ou os dois começando a se entender e se perdoar no final. Muito bom, cara. A bravura dele conseguiu mudar até mesmo o Jack, e após a luta, mesmo vitorioso, ele ainda é espedrejado e xingado pra caramba. Eu achei lindo e bastante realista. Me entristece demais ver que naquele momento a humanidade ela não deixou o orgulho de lado e agradeceu o cara. Sim, ele foi sim um grande desgraçado, mas naquele momento ele deu um passo a mais para a salvação da humanidade, mas ninguém reconheceu. E como vocês têm coragem de dizer que essa não foi a melhor luta? Tipo, olha tudo isso! Meu Deus! A quinta luta entre Raiden e Shiva, eu não achei lá tão legal. Sim, o passado do Shiva é daorinha, tem a disputa dele com o seu melhor amigo pra ver quem iria governar as terras sagradas lá, eu acho que é isso. Mas fora isso, não teve nada de tão legal. Claro, além do final.
O Raiden agradece porque naquele momento ele conseguiu lutar com tudo que tinha e admite a derrota. E o Shiva reconhecendo o cara e dizendo que ele foi incrível até o último instante. E por último finaliza o Raiden dizendo que ele foi a melhor luta que já teve. E agora a sexta luta, né? Ela não começou, mas a gente já sabe quem vai lutar pela humanidade. Assim, quando eu vi o nome do Buda na lista dos deuses, eu estranhei, né? Porque Buda e a humanidade, né? Estão bem coladinhos. E não deu outra. Cara, ele anunciando que iria lutar pela humanidade. Nossa! Eu luto pela humanidade. Então, valeu. Se os deuses não irão salvá-los, eu vou. E se qualquer deus ficar no meu caminho, eu irei matá-lo. Ah, que maluco brabo, cara. Eu tô com a expectativa muito alta pra essa luta. Vocês não têm ideia. Só não tanto quanto a do Nikola Tesla e do Nostradamus, né? Porque, sabe? Por quê? Como? Eu tô muito curioso pra saber como é que esses malucos vão lutar. Mas então, é por aqui que eu fico. Nos encontramos na próxima e tchau!